Então nós estamos na reta final do livro Ministérios de Misericórdia. É interessante, depois de começar a debruçar sobre esse livro e pesquisar, outras igrejas também, elas fazem esse tipo de coisa, né? Às vezes com um grupo só da igreja, eles gravam vídeos. Então, trata-se de um excelente material, né? Mas algo importante no acervo, né, cristão que a gente tem aí disponível para nós na nossa época. Vamos orar primeiro, pedindo a direção de Deus para essa aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida, Senhor, por termos chegado aqui, ó Deus, por caminharmos, o Senhor nos conceder condições de transporte, ó Deus. De alguma maneira, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, isso é graça do Senhor, ó Deus. Que o nosso coração seja realmente, Deus, agradecido por estarmos numa igreja, Senhor, por o Senhor nos garantir que somos filhos do Senhor, ó Deus. Isso faz toda a diferença, Senhor, porque nós não caminhamos sem orientação, perdidos nesse mundo, ó Deus, caótico. Nós caminhamos sob a orientação do nosso Deus e Pai, que também é soberano sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Conduze-nos agora, Senhor, nessa aula, dá-nos entendimento e também, ó Deus, fica nosso pedido para despertar, ó Deus, o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O capítulo que nós vamos ver hoje chama Ampliando a Visão. É o capítulo 11. Vocês vão perceber que a aula foi planejada de maneira que a gente tenha alguma conversa, alguma discussão, alguma reflexão, porque entendemos que a parte pesada, né, já foi a parte pesada no sentido de os fundamentos já foram dados na primeira parte do livro. Então, agora sim é procurar ser mais, não que seja levezinho, né, porque ele desafia bastante a nossa visão sobre misericórdia, né? Individualmente, também coletivamente. Então a gente vai seguir dessa maneira, pensando, né? Fazendo bastante reflexões. Eu quero ler com vocês Miqueias 6:8 para nós lermos juntos, um versículo bastante conhecido. Eu vou pedir àqueles que conseguirem ler comigo, vamos ler juntos aqui o que está sendo projetado. Ele mostrou a vocês, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Eu tenho visto cada vez mais a importância, né, dos profetas menores. O Lucas trouxe alguns para nós, mas a questão é básica nos profetas menores. Eles voltaram para Jerusalém, o local de culto, o local que Deus decidiu manifestar ali, colocar o seu nome naquela cidade, naquele templo, mas eles continuavam com as práticas anteriores, continuaram pecando, né? Desafiando Deus. E essa questão da justiça social é muito marcante, e nós vamos andar um pouquinho por isso. Nesse capítulo, o Tim Keller ele vai nos desafiar a ampliar a forma como enxergamos a misericórdia. E é importante a gente entender que ela não é apenas a caridade individual, mas ela é como um reflexo da justiça e da graça de Deus na sociedade. Então ela não é tão simples assim como a gente possa supor. Já fica uma pergunta inicial para a reflexão: por que tantas vezes sentimos compaixão, mas não conseguimos agir com misericórdia concreta, né? A ação de fato, né? Aquilo vem em nós, a gente consegue ter algum sentimento, mas não consegue transformar aquilo em ação. E ele já começa o capítulo dizendo o motivo da paralisia da misericórdia. O motivo da paralisia, então, ele vai dizer que ela vai nascer de uma desconexão
entre o Evangelho e a prática da fé. Ele vai dizer que muitos cristãos vão limitar o amor ao próximo por medo, por conforto ou por ideologias culturais. Então, ele vai começar dizendo que algumas igrejas evangélicas se afastaram da ação social porque elas perderam o equilíbrio bíblico. Então ele vai listar ali, ele vai dizer que algumas coisas elas deram um entendimento errado para nós nesse sentido, mas que de fato é bíblico. Então eu me surpreendi algumas coisas que eu aprendi, porque é um autor que eu confio, o Tim Keller, alguém que é uma boa referência, né? Qualquer um que estuda um pouquinho de teologia vai falar, não, ele é uma boa referência. Então ele dá algumas coisas que nos chegam a trazer algum impacto para nós. Então ele vai dizer que a verdadeira misericórdia nasce quando entendemos a profundidade da misericórdia recebida de Deus. Então nós não merecíamos nada, aliás, merecíamos o castigo, a morte eterna, né? E por isso devemos agir com a misericórdia. Outro dia eu fui num encontro, como se fosse um culto, né? Mas as pessoas não chamam de culto porque o objetivo deles é evangelístico. E foi um pastor pregar e ele pregou sobre a parábola do bom samaritano. É interessante que ele falou assim: com quem que você se identifica na parábola? Você é o sacerdote, o levita, você é o samaritano, ou você é o que foi cuidado pelo samaritano? Ele levou para esse lado, né? Ele falou assim: o samaritano é Jesus ali. O que resta para nós é sermos aquele que ele teve misericórdia. Então, se a gente pegar isso para nós, o Senhor teve misericórdia de nós, né? Ele nos alcançou na nossa miséria, como estava ali aquele homem que caiu na mão, provavelmente o comerciante que caiu na mão dos assaltantes ali. Então, precisamos entender a dimensão social do Evangelho. O Evangelho tem implicações sociais que são inevitáveis. Isso começa a incomodar a gente, porque a gente está imerso numa cultura individualista. Mas o Evangelho, ele transforma não só o coração, mas também as estruturas onde vivemos. Isso historicamente é comprovado, principalmente no pós-reforma, principalmente quando, aliás, desde lá de trás, né? Aquilo que eu já comentei algumas vezes, o Império Romano, a forma que eles tratavam as crianças era, se o pater família acolhesse, porque a criança nascia no chão, se aquele patriarca da casa, que tinha autoridade, acolhesse, pegasse a criança, é como se ela vai vivendo, ele está dando ali continuidade à existência. Agora, se era uma criança indesejada, o que eles faziam? Abandonavam mesmo e colocavam para as feras devorarem. Quem que começou fazendo o trabalho de acolher essas crianças? Os cristãos. Isso está na história, lá há 2000 anos atrás. Quem mudou essas coisas sempre foram os cristãos. E aí no pós-reforma tem inúmeras, né? A escola dominical começou como, por exemplo? Inglaterra, no contexto de revolução industrial. Crianças trabalhavam. Não tinha essa coisa de direitos trabalhistas, o DSR, né? O descanso semanal remunerado. Não tinha isso. E aí foi alguém que criou lá na Inglaterra uma forma de acolher as crianças. Olha como que a nossa história é rica dessas coisas, né? Isso nos motiva isso nos causou incômodo, mas desse incômodo tem que brotar uma ação, né? Algo que nos mova para o cuidado e a misericórdia, né? Então, alguns subtópicos aqui que ele vai trazer nessa dimensão social do Evangelho, ele vai denunciar algo que ele chama o cativeiro da classe média. Uma coisa que pode ser que alguns ou muitos não se considerem classe média aqui, mas basta se a gente olhar ali,
A maioria tem carros, a maioria vive bem, a maioria come, a maioria tem uma renda razoável. Eu acredito que se eu não conheço todo mundo da igreja com profundidade, mas se eu for ver, analisar assim do que eu posso interpretar, é difícil achar um miserável assim, pobrezinho, bem pobrezinho aqui. Então a gente precisa se considerar, né? Mesmo que talvez não tenha ali algo sobrando, algo guardado, ele fala muito, né, para uma igreja igual a nossa. Então ele fala muito sobre o apego ao conforto e à autopreservação, né? Ele conta uma história de que uma pessoa ela mudou de um bairro para outro buscando uma educação melhor para os filhos e colocava as crianças em outra escola, ainda que fosse despender mais trabalho, né, de ir, de buscar, de pagar um transporte. Então ele fala isso, que sistemas do mal, né, as estruturas são injustas, elas perpetuam a pobreza e a desigualdade. Então a gente tem muito disso, né? Se for analisar o contexto que a igreja está, talvez ao redor não seja tão assim, mas a gente tem que pensar com mais amplitude, né? Se a igreja é Deus chama a igreja para estar em missão, ela tem que pensar seriamente sobre isso. E sobre isso, eu quero ler com vocês Isaías 58. Ele vai dizer que os profetas, eles não anunciavam somente pecados individuais, mas também sociais. Isaías 58. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver o povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado, pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite, parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram vontade de Deus, vontade de que Deus se aproxime deles, e questionam: por que jejuamos regularmente, se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo? Ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus? Porventura, foi esse jejum que idealizei apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito e incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo é este: que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão e ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizerem assim, então tua luz resplandecerá como a alvorada, prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Então, só para a gente ter uma ideia, entendendo, lembra que esse tópico é entender a dimensão social do Evangelho. Então, não significa somente atos individuais, significa entender tudo, né? O Evangelho, ele abrange toda a nossa realidade, não é um Deus que faz um recorte das coisas
Então aquele povo, eles tinham uma aparência de religioso, de buscar a Deus, mas isso não era o suficiente. Então aqui é uma denúncia, né? Não somente de pecados individuais, mas também sociais. Então alguns sistemas do mal, eles são perpetuados. Por quê? Porque os cristãos não tomam atitude. Os cristãos, eles preferiram, às vezes, não se posicionar. Nós vamos também comentar, né, sobre isso no próximo tópico, que é no próximo subtópico, que são as armadilhas ideológicas. Então, ele diz para evitar reducionismos. O Evangelho não é salvação espiritual, nem só transformação social. Quando ele fala em evitar armadilhas ideológicas, é que pode haver dentro de uma igreja alguns que são alinhados mais com a esquerda e outros com a direita, como se isso fosse o todo da realidade. Então ele vai criticar fortemente isso, que nem somente a esquerda, nem somente a direita, ela tem a condição de libertar a pessoa. É óbvio que tem coisas que são gritantes para nós. Então, a gente vai entrar no ano que vem, vai voltar aquela... Já existe, né? Vai aflorar mais ainda a polarização. Então ele fala que para evitar esse tipo de coisa, que não é só isso que vai resolver ter um governo alinhado a qualquer uma dos extremos políticos, né? Então isso é perigoso, né? A gente evitar reduzir, a palavra é isso mesmo, né? Reduzir a isso, porque indo para qualquer um dos lados, nós vamos estar indo para os extremos e reduzir o impacto do Evangelho. Então, muitos que se alinham à direita vai confundir isso, porque assim, eu sei que o pensamento mais à esquerda vai dizer que se você constantemente ajudar alguém, você vai criar alguém dependente do Estado. Isso é fato, a gente vê que, mas não significa, aí a gente vai, hoje, eu gosto do Keller porque ele é equilibrado, né? Se fosse dizer uma palavra, nós vamos aprender aí que não é só isso, né? Não é só algo, agir de forma emergencial numa situação de pobreza, né? De auxílio às pessoas, de assistência. Isso vai muito além, né? Então, ele fala também sobre impactar a comunidade. E aí que entra isso que eu estou dizendo para vocês. O Ministério de Misericórdia é tridimensional. Aí eu falei, agora está abrindo mais a mente e também trazendo mais responsabilidade. Porque ele vai envolver assistência, que aí muitas das vezes a esquerda só fica na assistência e cria pessoas dependentes, né? Às vezes a pessoa recebe uma assistência, às vezes de maneira assim, dinheiro, e ela não quer, às vezes, arrumar um emprego que vai possibilitar ali uma carteira assinada, de maneira que ela perca aquela assistência. É isso que, traduzindo bem, o que a gente pensa muitas vezes. Mas ele fala que envolve assistência, reforma e justiça. Então, agora, quando a gente pensa aqui, a parte prática da nossa aula, quando pensamos aqui, nessa maneira tridimensional, assistência, reforma e justiça, uma pergunta para nós aqui: em qual desses círculos a igreja atua mais hoje? Outra pergunta: em qual precisamos crescer? Então vou pedir a participação de vocês. Você sabia que era isso que o Ministério de Misericórdia é tridimensional? Alguém tinha essa noção que vai além só da assistência imediata à pessoa? Eu, assim, até tinha alguma ideia, mas não era muito claro a maneira como eu imaginava, né? Muitas das vezes eu reduzi mesmo aquilo ao assistencialismo, e a gente fica assim, eu não vou ajudar uma pessoa que vem aqui e pede alguma ajuda no culto, porque ele vai, depois ele vai voltar para a vida dele ali,
de pedinte, ele é um pedinte profissional, vamos dizer assim, a gente às vezes até brinca, né? Tem pessoas aqui revezam os estacionamentos de supermercado para pedir doações. Eu já vi algumas vezes, já encontrei, alguns eu até confrontei, falei, tem uma vez que você estava lá, a pessoa até assustou porque eu lembrei dela, e não fui grosseiro, né? Só disse que eu lembrava dela, que ela estava pedindo uma determinada ajuda ali. Agora, pensando nisso, nessas três dimensões, eu queria ouvir de vocês, pelo menos de uma pessoa, em qual desses círculos a igreja mais atua hoje? Pensando nas três dimensões que a PIB Montemor faz. Assistência. Está ali uma das pessoas mais ativas, né, atuantes. Eu lembro de duas, quando eu penso em assistência aqui, eu lembro da irmã, da Jo e da irmã Edna, né, sempre atuantes nisso. E aí, se Deus está ali trazendo esse conhecimento para nós, passamos a ser responsáveis, né? Em qual precisamos crescer? Reforma e justiça. A misericórdia, então, não é uma caridade isolada, mas a transformação em múltiplos níveis, né? Pessoal, estrutural e espiritual. E aí, eu vou pedir para a Sheila me ajudar distribuindo ali um guia para vocês. Vocês podem, se tiver caneta, ir preenchendo. Nós vamos ver os 7 círculos, né? Lucas que gosta disso, tem 7 círculos concêntricos, hein, Lucas? Lembrei de você, Jorge. Pode falar, André. Esses 3 pontos, eu acho que uma coisa interessante é pensar que está muito ligado com o envolvimento da igreja na sociedade. Porque você partir da assistência, eu acho um pouco mais óbvio e claro. Uma pessoa que sente conforto. Os outros dois, você depende do envolvimento com a sociedade para entender, Sim. Por exemplo, onde há injustiça. Cara, Sim. Se você não se envolver com a sociedade, você não consegue entender a miséria, logo não agir. Exatamente. O primeiro passo, talvez, para atingir esses 2 pontos é envolver-se com a sociedade. Eu falo de conta mesmo, assim, como eu consigo me envolver com a sociedade? Para entender onde posso atuar, no sentido de reforma, quanto Sim. Importante essa contribuição sua, porque assim, ele ensina a gente as maneiras como se envolver. Ele ensina isso daí, porque agora, quando ele fala ampliando a visão, ele pressupõe que a gente já mexeu o solo está pronto para a colheita, né? Então, nessa parte que ele fala de mexer o solo, preparar o solo, é tudo isso daí, entrevistas, ir atrás de diretores, de ter relacionamentos intencionais. Então, o primeiro círculo do meio, né, pensando ali como se fosse um alvo, é a assistência direta, é ajudar quem está em crise imediata. É isso que a igreja, eu entendo que a igreja mais faz, graças a Deus. A gente falou, a gente não está eu até citei alguns domingos atrás, né? A igreja não está na estaca zero, mas ela precisa avançar. O segundo círculo, tirando aquele central do meio ali, é boa, né? Vai ficar na gravação eu sendo redundante, né? É o aconselhamento e informação, envolve o discipulado, envolve ajudar as pessoas através de informar elas, né? A pessoa precisa de um conselho, de uma ajuda rápida ali. Interessante que uma vez eu estava no Poupa Tempo, e o que tinha de pessoas idosas ali que não conseguiam se orientar por aquelas senhas que dá ali, porque é mesmo para todo lado, né? Você vai, se é documento é aqui, se é alguma carro é ali, se é outra coisa aqui. E eu vi que o senhor estava perdido e eu estava ali. Eu sei que quando eu vou a algum lugar que vai demorar, eu levo um livro, levo alguma coisa para ler, ouvir. E eu pensei assim, olha, uma forma de ajudar as pessoas é orientá-las, né? Coisa simples, é um tipo de orientação que é simples, né? Que é o círculo depois da assistência imediata. Às vezes é alguma informação, às vezes tem algum
ele cita, né, algum estrangeiro, alguém que não fala a nossa língua, precisa de alguma informação, e a igreja, eu já vi que a igreja atuou e atua nesse papel aqui também. E também, aqui pode também englobar o próprio discipulado. Aí depois, de fora, vem algo mais especializado, que é a ajuda com advocacia, né? Alguém que já estudou e tem isso, trabalha com isso. Então ele vai citar ali, os Estados Unidos é bom nisso. A realidade do Keller é americana. E ele vai dizer ali que ele vai citar vários nomes de instituições de advogados cristãos que fazem um serviço gratuito para as pessoas. Então, talvez hoje a gente tem o Jonatas, né, que eu conheço aqui na igreja. Talvez nesse ponto aqui a gente demore até um pouco para agir, mas tem ele que possa ajudar alguém, né, que tenha uma necessidade extrema. Então teria ele que poderia ajudar nisso, né? Tem também a transformação individual. Ele fala que cabe muito o discipulado pessoal e a mudança pessoal. Ele vai citar sim vários exemplos, mas é uma forma da igreja agir nesse ponto, né, de transformação individual, né? Acompanhar o indivíduo, dar toda a assistência necessária para ele, depois que supriu todas as outras mais básicas ali, que possa acontecer. O quinto círculo é a transformação comunitária. É isso que a Bernadette veio na última aula de setembro, veio falar sobre isso, né? Eles viam uma necessidade de ter algum reforço escolar para que a pessoa, né? Vocês lembram que quem estava aqui ela falou que assim, a ideia era que assim, essas pessoas vão precisar fazer vestibular, cursinho pré-vestibular. Então não era, vocês veem que já passou muito da assistência direta necessária, aquela que a pessoa está com fome, né? Já está pensando numa transformação. Então ele diz que os cristãos devem agir dessa maneira, né? Servindo o bairro que está ali ao seu redor. E tem muitas igrejas que atuam dessa forma. A gente vê os cristãos, em dado momento, eles trabalharam muito bem com essa questão de escolas cristãs. A gente vê os cristãos, eu estou incluindo até os irmãos, os praticantes, né, os católicos romanos, eles sempre estavam envolvidos nisso. Eu estudei numa escola católica e há uma seriedade ali por trás de tudo aquilo. Não era algo bagunçado, não era algo, era algo respeitado. A gente respeitava ali o padre, as aulas de religião ali que tinham ali. Então cheguei a pegar isso, né? Então isso trabalha muito na transformação comunitária. É o que a Bernadette falou então da ASBAF, né? Era um reforço, um braço da escola ali, mas eles davam oportunidade de desenvolvimento cultural para as crianças, né? Davam ali aulas e tinha também a questão da religião. E aí é uma crítica agora da minha parte, que a gente aprende que o Estado é laico, e o Estado, eles vão dizer, teve prova lá, e no curso preparativo para as provas, o que ele vai dizer? Que a educação, ele colocou em primeiro lugar a responsabilidade do Estado e da família. Então ele deu a prioridade para o Estado. Então é assim que o governo enxerga, que ele pode determinar o que nós cristãos devemos ensinar para os nossos filhos. Olha como que é sério isso. E se a gente pegar tudo que o professor deve estudar e saber, as LDBs da vida, Plano Nacional de Ensino, tem outro nome lá, base curricular, BCC, alguma coisa, todos esses nomes aí, nada vai levar a uma vida piedosa, vai desencaminhar os nossos filhos do que a gente ensina como princípio, tanto em casa que eles aprendem na igreja. Tudo isso vai estar ali. Então é para a gente pensar.
há algum tempo o presbitério tem pensado nisso de escolas, né? Eu sei que não, uma escola cristã da nossa igreja aqui, né? Ou patrocinada, ou eu não sei os termos corretos, né? Mas de ter isso, então isso cabe a nós também orarmos por essa questão, que trabalha com isso, né? De transformação comunitária. Porque não seria somente, né? Eu penso que não seria somente os filhos dos membros da igreja que seriam beneficiados, né? Seria uma forma de alcance da sociedade também. Mas isso leva um tempo, né? Então está sendo pesquisado, verificado. Eu penso que material humano a gente teria suficiente aqui para isso, né? Mas tem outras coisas, não é só com a cara e com a coragem, mas muitas igrejas, né, colégios de denominações eram muito respeitados por conta disso, da educação que era fornecida. Alguns se sustentam até hoje, outros não. Então, em algum momento, os cristãos perderam isso. Educação é informação por justiça. Aqui é uma coisa que, para mim, ele foi além do que eu acreditava. Eu falei, não é que ele tem razão sobre isso, né? Ele fala que levar informações, a igreja tem que ser parceira de autoridades constituídas para pedir por justiça. Olha, está acontecendo tal coisa, ser uma voz de pessoas que às vezes não conseguem ter esse acesso, né? Pode ser algum secretário de ensino, algum assessor, vereador, essas coisas todas, né? Então, se ele tem ali o Estado ali, a instituição pública para fazer isso, a igreja deve ser essa voz aí e pedir e de alguma maneira solicitar ajuda, né? Ele fala que os profetas, como a gente vê principalmente nos profetas menores, denunciando a opressão, como nós lemos aqui em Isaías 58, os profetas denunciam a opressão. E por último, nesses círculos concêntricos, ele fala de intervenção por justiça, que também envolve procurar ali meios da justiça. O cristão normalmente ele é ressabiado com tudo isso, de procurar instituições públicas. É óbvio que a gente não deve ser ingênuo com relação à corrupção que existe em muitos, e existe em toda a sociedade, não é só no meio público, não. Mas também há pessoas que fazem o bem, então não é 100% corrompido. Há pessoas que trabalham ali e intervêm por justiça. Um exemplo disso na história, ele tem no livro Servos de Deus, do Franklin Ferreira, ele fala sobre William Wilberforce, que foi um político britânico. Olha onde que ele se envolveu, eu já falei dele algumas vezes para alguns irmãos, citei já vários exemplos. Na época em que a Companhia das Índias Orientais, que era o órgão do governo britânico, principalmente usava mão de obra escrava, ele se opôs à escravatura. O trabalho dele, ele foi considerado um dos pioneiros nisso, né, de abolição da escravatura, sendo que o país dele era o país que se beneficiava da mão de obra escrava ali, e ele lutou com isso. Então ele, em algum momento, eu não sei se foi nesse livro que eu li, mas em algum momento ele até pensou em ser pastor, mas alguém aconselhou, não, precisamos de alguém na política para fazer ali a justiça acontecer como representante de Deus diante dos homens. Então, a gente sabe tudo isso, né? Que a política, muitas vezes, ela vai seduzir ali as pessoas a se inclinarem às coisas erradas, equivocadas. Mas também deve, né, ter cristãos ali que façam esse trabalho, porque caso contrário, o que vai acontecer? Vamos largar na mão de quem vai agir conforme a sua visão de mundo, a sua interpretação, e a gente sabe o que acontece com isso. Muitas das vezes, muitas escolas, elas não têm mais o dia dos pais ou das mães, o dia da família, porque eles dizem que não está incluindo todo mundo que está
ela, com a pretensão de ser inclusiva, ela acaba negando a palavra de Deus. Então a gente vê que a misericórdia, ela não é emoção, ela é ação. A mesma graça que alcançou cada um de nós, ela também nos envia, nos comissiona a fazer o bem. E aqui uma frase interessante que eu anotei: uma igreja misericordiosa é uma igreja em missão. Estamos em missão. Vamos abrir em Mateus 5,16. Jorge, você projeta lá para nós lermos juntos novamente esse versículo, por favor? Vamos ler juntos esse versículo que está sendo projetado, aqueles que conseguirem. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então esse é o motivo, né? Então uma igreja misericordiosa é uma igreja em missão. Então quando a gente adentra ali, nesse espaço de culto, né? Ou quando a gente é admitido, vamos dizer assim, no hall de membros da igreja, seja por aclamação, batismo principalmente, precisamos entender que somos o que? Servos. Aqueles que e um servo da sociedade, né? Em algum momento vai citar que o cristão é um devedor de todos, no sentido que ele precisa trabalhar. Então, a gente tem recebido bons ensinos aqui e precisamos dar continuidade nessas ações ali. Manter ou melhorar o que já é feito e seguir em frente, aprender com outros, verificar outros modelos. Mas lembra que isso não vem só de cima para baixo. Vamos dizer, se alguém da liderança, mas o Keller fala que é mais eficaz de baixo para cima também. Então a gente não tem motivos para nos escondermos, né? O cristão é isso, ele é um servo da sociedade. Vou abrir agora para perguntas, comentários, discussões, reflexões, algo que a gente queira colocar aqui. Oi? Na hora que a igreja quer ajudar muito é ensino, né? É isso que o irmão comentou, o que o Keller fala, como motivar na igreja, na aula anterior. Uma das coisas é do púlpito, vindo dos presbíteros para a congregação, né? Esse é o mexer o solo que tem sido feito, né? Mas a gente pode ir bastante além disso, né? Sair do que ele realmente chama, né? Do cativeiro da classe média. Se a gente recebeu tanto de Deus, por que a gente não reparte ou não age nesse mundo caído? Eu gosto de autores que usam as palavras lá do Gênesis: cosmos e caos. Cosmos é uma coisa ordenada. Cosmos é o que Deus criou, as coisas nos seus devidos lugares, um casamento, um templo para adorar, um trabalho digno, antes da queda. E a queda, ela trouxe o caos, ela bagunçou as coisas. E aí faz muito sentido os que trabalham com a chamada teologia bíblica, que Deus ele vai trazendo o cosmos em miniaturas. Conforme ele vai transformando, então, determinada igreja, ela precisa fazer a diferença em determinada sociedade, como foi no pós-reforma. Então a gente vê que, por mais que a Europa, muita parte dela já se tornou pós-cristã, aquele trabalho ali, tudo que houve ali depois da reforma, ela permanece boa parte até hoje. Educação, cidadania, só que eles perderam o essencial agora. Mas quem trouxe tudo aquilo ali, toda aquela prosperidade, foi o Evangelho. O Michael Reeves, um homem britânico, tem um inglês, o inglês dele é impecável, né? Dicção, tudo. Ele faz algo interessante, tem na internet essa palestra dele.
acho que, se eu não me engano, foi até na Fiel que ele falou. Ele diz alguma coisa assim: olha como que, comparando as sociedades cristãs e muçulmanas, a diversidade, a organização da onde o cristianismo fez história, fez efeito, e a destruição que é o islamismo, né? As guerras, né? A ruína que marca como esses grupos rebeldes, eles trazem muita destruição. Então, o Evangelho ele vem para arrumar individualmente, mas a ação dele é muito além, coletivo. A gente tem que entender isso. E se a gente se considera cristão, precisamos seguir com isso. Então, tudo que eu olho nesse livro aqui, eu falo: meu Deus, como que eu estou aquém do que o Senhor espera de um cristão. E eu olho para a igreja, como a igreja precisa caminhar mais também, despertar mais para isso. Deus tem trazido pessoas aqui, louvamos a Deus por isso, só que a nossa responsabilidade aumenta nesse sentido aí, e aumenta tanto individualmente como coletivamente, porque Deus ele não nos chama, aqui é o momento da peregrinação, não do descanso. Descanso é só no mundo por vir, na outra era. Então é isso. Mais alguma contribuição? Senão nós vamos orar e encerrar. Não vamos orar e encerrar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por o Senhor nos ensinar, ó Deus, mostrar o caminho, ó Deus, que temos que seguir. Ajude, ó Deus, para que não desanimemos, ó Deus, não fiquemos na comodidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja. Levante pessoas, ó Deus, dispostas a trabalhar. Levante homens e mulheres que usem os seus dons e talentos para trazer, ó Deus, cosmos, trazer ordem, ó Deus, brilhar a luz do Evangelho, que o Seu nome seja glorificado através do que fazemos, ó Deus. Um mundo tão caótico, ó Deus, as pessoas tão desesperadas e ao mesmo tempo desconfiadas. O que rola entre nós, ó Deus, é que não existe almoço grátis, Senhor, não existe a bondade, mas o Senhor mostra que sim, que o Senhor transforma pessoas que são movidas pelo Teu Espírito Santo para agir e trazer justiça a esse mundo caído, Senhor, que é uma prévia do que veremos na eternidade, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, ó Deus. Trabalhe individualmente, trabalhe coletivamente, que a Tua igreja possa dar uma resposta nesse tempo, nessa cidade onde que ela está plantada há muito tempo, Deus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.